Oi, boa noite para todo mundo. Bom, vamos lá então. Ah, no final da aula passada eu estava conversando como é que ia ser o horário para a próxima semana. Olha, a gente tem disposição para uma aula de exercício e uma aula de tirar dúvida geral sobre a matéria. A matéria não, sobre a parte depois da primeira prova. Que, e para mim, tanto faz. Tá? Então pode ser na quarta, na sexta ou na segunda, que é feriado, ou na outra quarta. E qualquer um desses dias para mim tá ok. E aí vocês combinam com o Rafael também. Quando que vocês querem ver essa resolução da lista que ele acabou de pôr lá no Moodle. Ok, pessoal? Alguma sugestão? Bom, então se vocês tiverem alguma sugestão, vocês escrevem aí, tá? E depois a gente comenta. Eu vou começar a aula de hoje, então. Essa aula é o seguinte. A hora que o Rafael estava resolvendo a lista, eu percebi que ele usou um critério que é usado para determinar o poder de resolução de uma rede de difração, que era diferente daquele que eu tinha discutido em aula. Então eu vou pôr os dois critérios que foram apresentados, né? Um que eu apresentei e outro que ele apresentou, que os dois têm uma ideia um pouquinho diferente por trás deles. Bom, então a gente tem dois critérios. Um é a separação de dois comprimentos de onda, do delta lambda, né? Pela metade da meia altura. Na largura a meia altura, né? Metade da largura a meia altura, que é o delta teta de meio, que eu desenhei aqui. Ó. Ele pega o ângulo do máximo da condição de interferência construtiva e esse delta teta de meio é a largura que tem, né? Até na metade a intensidade cair pela metade, né? Então, se a gente tiver dois comprimentos de onda difratando no máximo de número m, né? Então vai ter o θ, o máximo m para o comprimento de onda 1, para o comprimento de onda 2, aí vai dar um delta θ para esse máximo, né? Que vai ser isso aqui, ó. Substitui esses valores, vai ficar o delta lambda, que é o lambda 2 menos o lambda 1, igual a isso. Aí tem esse critério, a gente viu, a gente fez uma aproximação gaussiana, que fita esse máximo, e a gente viu que ele é bem reproduzido por esse valor aqui, o máximo. Numericamente, a gente aproxima as constantes que tem aqui na frente para 1/3, aí dava lambda, nd, que é o número de linhas, e a distância entre elas, então isso aqui é basicamente o tamanho da região iluminada da rede. O cosseno do θ é o cosseno do ângulo do máximo, que estava aqui. E o outro critério é aquele que usa o critério de Rayleigh, que é onde a diferença entre o ângulo do máximo do lambda 1 e do máximo do lambda 2, ele coincide com o primeiro mínimo de um deles. Né? Ou seja, o máximo de um comprimento de onda está em cima do mínimo do outro comprimento de onda. E aí a diferença é a seguinte. Para você assumir que é poder de resolução pelo primeiro mínimo, que é essa do mínimo aqui, precisa de muito mais linhas. Pela nossa conta, é mais ou menos umas 3 linhas, 3 vezes o número de linhas. A vantagem é que você vai ter certeza que você está separando eles. E aqui você fica apenas os máximos separados, com a intensidade caindo até a meia altura. Tá? Então, para ver esses critérios, basta comparar esse ΔM que está aqui, ó, com qualquer um deles.
se pelo critério 1, que a gente fez em aula, se comparar a diferença dos máximos com a largura meia altura, a gente vai ficar com o poder de resolução, que é sempre lambda sobre delta lambda, próximo de 3n, que é o número da ordem, se é o primeiro máximo, o segundo máximo, né? Vezes o número de linha, vezes o cosseno do ΔM. Se comparar com esse critério, que tem que ser o do primeiro mínimo, aí fica poder de resolução é lambda sobre ΔM igual a mn, né? Que é o que o Rafael usou para resolver as listas lá. A diferença é basicamente essa. O cosseno do θ dá para aproximar para 1, para alguns dos máximos, o primeiro máximo pelo menos. Então, num caso, está vendo que o primeiro mínimo é mais longe? Então, para separar por tudo isso, você precisa ter umas 3 vezes mais linha do que o outro. Ou seja, a distância d entre as linhas da rede tem que ser 1/3 da outra, para você separar eles pela regra do primeiro mínimo. Tá? Então, é só isso que eu queria chamar a atenção. Se caiu algum exercício sobre isso, vocês podem fazer do jeito que foi mais fácil. É só indicar o critério que usou. E esse de cima aqui, ó, o critério pela metade da meia altura, pelo ângulo da metade da meia altura lá, né? Ele é mais justo, né? Então, a separação é menor. Então, para garantir que separa mesmo, você pode usar esse aqui, ó. Aí não precisa se preocupar com esse cosseno, porque aqui vai ter 3 vezes mais linhas do que teria nesse. Ok? Espero que tenha ficado claro isso, tá bom? Não porque vocês veem ali a resolução do exercício e depois ver aquilo que eu falei em aula, vocês podem ser que vocês fiquem meio confusos com isso aí, mas é simplesmente a ideia é a mesma. Que critério que usou para definir o quantas linhas eu preciso ter para separar o máximo? Que nível de separação eu quero? Se eu quero separar um pouco ou se eu quero separar bastante? Ok? Bom, era isso que eu queria dar uma revisadinha rapidinho com vocês. Bom, a gente estava falando então de redes tridimensionais, né, que são os cristais. Mostrei vários exemplos na aula passada e a gente aplicou a transformada de Fourier para a densidade periódica do cristal e a gente ficou com essa expressão que eu pus aqui, ó. Tem uma somatória sobre os átomos, sobre o campo espalhado pelos átomos dentro daquela celinha, né, que é chamada célula unitária, que se repete para formar o cristal. Esses átomos não têm arranjo nenhum, em particular não precisa ser periódico, ele tem um arranjo que depende do material em particular. Tá? A gente até fez uns exemplos com arseneto de galho, para o silício, aqui a diferença de fase entre eles. Esse termo todo, essa somatória toda, que é sobre os átomos da célula unitária, que é chamado do fator de estrutura, que a gente chamou do F de HKL. O que eu não falei muito foi do fator de espalhamento atômico, que é esse Fzinho que está aqui, que ele é da transformada de Fourier do átomo. Então, mais no fim dessa aula eu vou falar mais sobre ele, né? Só que ele não é simplesmente a transformada de Fourier do átomo. E ele tem aplicações, explorar essa propriedade dele de não ser somente a transformada de Fourier, porque a transformada de Fourier depende simplesmente do vetor Q aqui. Só que o átomo, na hora que você joga a radiação nele, ele pode fazer transições, se você citar uma transição. Então isso é chamado ressonância, porque o elétron fica pulando de um nível para o outro, fazendo essa transição, emitindo uma onda que tem uma parte real e tem uma parte imaginária, que é chamada ressonância atômica. Quando a gente estudou o espalhamento de Rayleigh,
eu falei um pouquinho sobre aquele modelo do oscilador forçado amortecido. Então, classicamente, a gente mostra esses campos a partir daquele modelo. Na prática, os valores deles são calculados usando física quântica, porque você precisa saber os orbitais dos elétrons, as energias e tal. Mas isso não importa muito. O que importa é que são valores que são conhecidos, na maioria das situações tem uma tabela, por exemplo, de valores que você usa para fazer isso. E eles dão origem a uma coisa que é muito importante em resolução de estruturas complexas. E esse campo ressonante lá dentro, ele permite você explorar, eles chamam de condição de difração ressonante. E ele depende da energia. Então, você mudando a energia da radiação, você consegue fazer aumentar ou diminuir esses campos, incluindo a parte imaginária dele. Isso altera, por exemplo, a relação de intensidade das reflexões. Então você começa a ter ideia de onde que está um elemento, que efeito que ele está tendo, você quer ter certeza se ele está naquele lugar ou não. Então tem uma área toda da física que explora essa difração ressonante, efeito de ressonância, para resolver estruturas e entender a estrutura dos materiais. Tá? Esse termo imaginário aqui, ó, ele dá origem à seção de choque de absorção fotoelétrica. Lembra que quando a gente estudou o espalhamento Rayleigh, a gente fez aquele exemplo de quanto que a luz do Sol era atenuada ao percorrer a atmosfera? Então lá era o espalhamento Rayleigh, era atenuação por espalhamento. Não estava envolvido transição atômica. Então essa parte do espalhamento Rayleigh está aqui, ó, só nessa parte da transformada de Fourier, que é o campo que o átomo espalha fora da condição de ressonância. Na ressonância, aqui, você tem a absorção fotoelétrica. E o nome já diz, né? Os fótons, as partículas de luz, são tiradas do feixe e são transformadas numa corrente elétrica. Você tira o elétron do átomo. Então ele some mesmo. E no caso de energia de alta frequência, que nem o raio-x, ela é um processo dominante. Tá? Ela é mais ou menos 90% da atenuação linear do feixe, pelaquela expressãozinha que até a gente viu lá, que, da atenuação da intensidade. Essa absorção fotoelétrica que vem desse F duas linhas, ela é 90% do valor. O espalhamento Rayleigh é em torno de 10%. E também tem o espalhamento Compton, que eu não tenho como explicar para vocês agora. Tá? Então, e essa parte aqui, né, que é a transformada de Fourier da densidade de elétrons no átomo, é o que dá o espalhamento Rayleigh, é o que produz a difração, e ele dá aquela atenuação linear por espalhamento, porque tira a energia do feixe direto e espalha ela. Então ele atenua o feixe na direção de propagação dele. Tá? Mas não é absorção de tirar a energia, é só de espalhar a energia. Bom, isso aqui é só essa partezinha que eu vou falar mais um pouquinho no final da aula, que é o fator de espalhamento atômico. Tá? Agora tem a outra parte que a gente só viu que essa somatória sobre a rede cristalina, né, a posição das células unitárias, e elas definiam os vetores de difração, os vetores da rede recíproca do cristal. Eram valores do vetor de espalhamento Q que faziam com que esse produto aqui fosse um número inteiro. Então a gente viu que tinha aqueles Qs de HKL, esses HKL são as reflexões que você pode citar num cristal. E aí a gente falou, e se for diferente, se o Q for diferente desse Q de HKL, essa somatória é zero. Tá? Mas aí que tá.
o quão diferente o vetor de espalhamento tem que ser do vetor da rede recíproca para essa somatória ser zero. Então, isso depende do número de células unitárias que tem. É exatamente o que a gente fez para uma rede unidimensional, para aquelas grades, rede de difração. Quanto mais linhas eu coloco, o máximo não fica mais estreito. O primeiro máximo, o segundo máximo vão ficando cada vez mais estreito. É exatamente a mesma conta. É essa somatória, lá é em uma dimensão, aqui é em três. Mas quanto mais termos eu tenho nessa soma, ou seja, aqui no caso é mais células unitárias, lá era mais linhas de difração. Então, quanto mais eu tenho, mais fino, mais estreito é a condição desse máximo. Ou seja, o Q tem que ser cada vez mais próximo dos valores exatos da rede recíproca, desse valor do Q de HKL, para que eu tenha intensidade. Se ele for um número pequenininho de células, aqui, você por uma célula, aí só tem esse campo aqui da célula unitária, que não tem periodicidade. Significa que aí você tem espalhamento em todas as direções do espaço, dado por esse F' de A aqui, do fator de espalhamento atômico. Então, a ideia é essa. Então, eu vou mostrar para vocês que é o análogo que a gente fez para uma dimensão. Vou fazer em 3 dimensões para ver que implicação tem isso. Então, eu vou chamar aquela somatória de W de Q, que é isso daqui. Ó. O meu Q, como ele só vai ser diferente, essa somatória só é diferente de zero quando o Q é próximo do Q de HKL, eu vou escrever o Q como um desvio, como um ΔQ em relação ao Q de HKL. Entendeu o que eu estou fazendo, né? Estou pegando, esse aqui é o vetor, estou bem próximo desse vetor, estou desviando dele só por um ΔQ. A hora que eu substituir essa representação aqui dentro desse produto escalar aqui, nessa somatória, eu vou ficar com isso aqui. Só que o RMNP vezes o Q de HKL é um número inteiro. E eu posso pôr ele em evidência. Então, eu vou ter um número inteiro de 2π elevado a i. Ou seja, eu tenho cosseno de 2π, que é 1. Então, toda essa parte é 1. Eu só fico com isso aqui. Ó. Então, esse ΔQ é que determina essa somatória, que é a hora que eu pôr isso na somatória lá, que vai determinar, essa que está aqui embaixo. Essa função W de ΔQ é que determina o quão longe do Q de HKL eu posso ir, dependendo do tamanho do cristal. Então, eu posso escrever meu ΔQ em função dos índices. A gente falou que o índice HKL era número inteiro, no caso dele ser exatamente o vetor da rede recíproca, o nó HKL. Mas eu posso descrever ele com uma variação em torno do número inteiro. Lembrando, tem a reflexão 1. Então, quero pegar um ΔH, ΔK e ΔL em torno de 1. Então, ele vai variar um pouquinho aqui e ver como é que fica a dimensão dessa função W em função desses parâmetros que está aqui. Eu fazendo o produto escalar que está aqui nessa somatória, vocês lembram que o A estrela vezes o A, B estrela vezes o B, C estrela vezes o C é igual a 1. C estrela é o vetor da rede recíproca, calculado a partir do ABC, que são os vetores da célula unitária. Então, aqui eu fiz um quadradinho de células unitárias, né? Então, o A é numa direção, o C é na outra e o B é na outra. Aí eu pus um bloquinho aqui de células unitárias. Então, eu tenho NH, número de células unitárias na direção do A. Eu chamei H porque vai ser o ΔH que está nessa direção. Né? Número de células na direção B, que vai ser o NK, e na direção C, que vai ser o NL. Na hora que eu faço esse produto,
o ΔK vezes o RMNP, só vai sobrar o ΔH vezes M, ΔK vezes N e ΔL vezes P. E a somatória, eu vou abrir ela em cada um dos termos. Então, o M1, o M, eu vou somar de 1 a NH, que é o número de células nessa direção. Aí o argumento aí fica E2π do delta H elevado a M, né? Que o M eu posso pôr em evidência aqui. Aqui fica em relação a outra direção e a outra. Então, aquilo que a gente fez em uma dimensão, foi isso, agora ficou em 3 dimensões. Nas 3 variáveis. E está aqui. E quando eu posso fazer isso aqui? Porque aqui ó, também tem o produto cruzado. Por exemplo, eu teria o A estrela vezes o B. Isso é sempre 1 e 0 caso contrário. Então, a princípio, eu posso fazer essa separação em ΔH, ΔK e ΔL. E o ruim aqui é que está sempre ao longo da célula unitária. Então, eu só poderia ter cristal com o formato de um número da célula unitária, porque eu só estou multiplicando ela em uma direção, na outra e na outra. Se ele for cúbico, daria assim. Eu só tenho um cristal esférico. Como é que eu represento ele com isso? Mas isso aí depois eu vou mostrar como é que faz. É só uma generalização dessa teoria. Então, se a gente usar exatamente o que a gente fez no começo da aula passada por uma fenda em uma dimensão, tem essa somatória, o expoente de uma fase, complexo de uma fase, aqui é o Iθ, né? Esse θ não tem nada a ver com os ângulos que a gente usou, é um argumento genérico elevado a n. Isso é uma progressão geométrica que dá esse termo aqui. Tá? Aqui é n maiúsculo, tá? Tá minúsculo, mas é maiúsculo. Aqui já está certo. Então eu posso manipular isso, está feito lá na aula passada, acho que segundo slide lá eu já faço isso daqui, né? E aí o resultante disso é esse seno de n do argumento sobre 2, seno do argumento sobre 2, e fica uma fase de fora. Como a função W, ela determina o campo, e a gente vai calcular a intensidade, que é o campo quadrado, o que importa para a gente é o valor do W ao quadrado, ou seja, essa fase aqui vai sumir a hora que eu fizer o módulo ao quadrado da função W. E ela fica isso, ó, esse produto de seno na parte de cima, dentro do argumento do seno, tem o número de células em cada direção. E embaixo eu tenho o produto dos senos sem o número de células. Aí, se vocês verem como é que é a carinha disso, eu peguei um exemplo que eu tinha aqui, ó, mostrando no caso em que, por exemplo, eu peguei o L grande, a dimensão do cristal grande em uma direção, ou seja, o NL, o NH grande, o NK grande e o NL, que é na direção do T aqui, bem menor. Aí o que acontece? Acontece isso, ó. Quando ele é pequenininho, você tem o que equivaleria às franjas, né? Que a gente vê em torno de um máximo. E nas direções onde ele é maior, essa franja vai se amontoando, ficando mais restrita à origem. Tá? Então aqui a unidade aqui está em ΔQ, não está em delta, aqui em delta L, que seria na direção Z, né? Então o delta aqui é L sobre a dimensão. E aí seria se fosse delta L, esse delta L aqui, né? Ele não teria unidade. É como está delta L dividido por uma dimensão, então ficou o delta QZ aqui. Ele é um pouco diferente desse que eu usei aqui. Aqui é minúsculo, aqui é maiúsculo, mas depois eu explico isso. Só tem um 2π mudando aí. Mas isso aqui não importa a unidade, tá? O que importa é que quanto maior a dimensão,
essas franjas, esses glóbulos aí que se formam, ficam cada vez mais restritos ao HKL, ao Q de HKL, que é o que estaria aqui no centro, né? E quanto menor ele é, mais espaçado elas ficam. É exatamente o caso que a gente fez da fenda, da grade de difração ou de uma fenda. Quanto mais fino mais espaçado é os máximos. É a distribuição de intensidade. Tá? Então é sempre inversamente oposto à dimensão física do material. A distribuição de intensidade é oposta inversamente, é proporcional ao inverso da dimensão. Tá bom? E como é que eu determino os mínimos que estão aqui? Se eu quiser calcular esses mínimos e se de algum modo eu faço um experimento que eu meço esses mínimos aqui. Bom, o mínimo, ele é quando essa parte de cima dá zero, né? Essa parte de baixo dando zero é quando o delta H valer um número inteiro. Aí ela tem um máximo, que são os máximos. Tá? Isso então é, por exemplo, no 1, quando é número inteiro. Só que eu estou pegando o ΔH, ΔK e ΔL, é uma variação em torno do número inteiro, que já é o L, o K, o H, K e L. Então, estou pegando uma variação em torno do número inteiro. Então, eu não vou chegar até no outro número inteiro. E se eu chegar no outro número inteiro, é o outro máximo, é outra reflexão. Que nem eu mudei do HKL 111, aí eu vou para 211. Então, o H eu mudei do 1 para o 2. Então, eu não vou chegar desse delta H, delta K e delta L igual a um número maior que 1. Então, a variação dele, o módulo da variação dele, é uma coisa menor do que 1, porque ele é localizado em torno de um número inteiro. Tá? Então, os mínimos são determinados quando essa parte de cima valer um número inteiro de π, que é quando o seno vale zero. Então, essa parte de cima é o π NH do ΔH igual a MP, onde o M aqui não é o da somatória lá, mas é a ordem fração. Então é mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim vai. Se eu, por exemplo, aqui o ΔH, NH, está na direção da célula unitária A, que é o vetorzinho A da célula unitária, naquela direção. Então, se eu multiplico por A e divido por A, eu vou ter o que eu chamei de Lx, que é a dimensão do cristal na direção x, que é o tamanho da célula unitária vezes o número dela que eu tenho. E aí ficou o delta de kx, porque o delta H sobre A é o vetor recíproco na direção x, na direção de A. Porque o H sobre A é o inverso é o A estrela, por exemplo. Isso é numa rede cúbica. Tá? Se eu tiver os ângulos inclinados, eu tenho que tomar cuidado com esses produtos escalares, porque eles não são vetores ortonormais. Aí a continha é um pouco complicada, mas dá certo também. Então aqui eu estou pegando no caso de uma rede cúbica, não. Eu não preciso ter o A, B, C igual, mas eu preciso que os ângulos da célula unitária sejam ortogonais. Então seria uma rede tetragonal, que nem é chamada, né? Onde o ABC é diferente, mas o ângulo entre eles são todos 90 graus. Aí eu tenho o QX, QY e QZ independentes. Tá bom? Ah, gente, se ficar com dúvida, vocês perguntam, tá? Isso é simples, mas às vezes eu me enrolo para explicar, fica mais complicado do que é. Então você pega o delta QX, ele vai ser igual a M sobre o tamanho. Então você está vendo, ó, o que ele está mostrando aqui? Que a separação entre os mínimos que vai valer, ou seja, a minha intensidade vai ser zero, quando ao longo da direção do QX aqui, né? O delta QX foi um número inteiro do inverso da dimensão.
Aí aqui tem o comprimento de onda, tudo, porque o Qzinho, né? 2π vezes o Qzinho é igual a diferença entre o vetor de onda incidente e espalhado. Então, na hora que for calcular aí, vocês vão ver, na próxima eu calculo ali, aí tem que pôr esses valores. Mas no espaço recíproco, que é o espaço Q aqui, esses mínimos que tem aqui, onde tem zero aqui, ó, a posição deles, né, elas são separadas pelo inverso da dimensão naquela direção. Por exemplo, ó, aqui tem Tzinho, T de espessura, né, thickness, nessa direção que está ao longo do Z aqui, né? Então seria o delta L. A separaçãozinha desses mínimos aqui, ó, a diferença entre elas é 1 sobre T, que é o LZ que estaria aqui, né? Então, essa continha que eu fiz aqui vale para todas as direções. Eu posso pôr essa regrinha para interferência destrutiva, né, que o seno ele vai valer zero quando eu tiver um número inteiro de π. Aí eu multiplico pelo parâmetro da rede em cima e embaixo disso daqui, aí eu fico com a variação no espaço recíproco, o ΔQ naquela direção, vezes a dimensão do cristal naquilo, sendo igual ao número inteiro. Essa é a condição de interferência destrutiva que define esses mínimos aqui. Então, vale para essas três direções ortogonais que eu chamei de QX, QY e QZ. Que isso é aleatório. Tá? E nesse desenho que está aqui, é um negócio, uma pastilhinha retangular, né? LL seria o LX e o LY, o T seria o LZ. Então, para entender onde estão os mínimos disso aqui, é só pôr esses valores aqui e vocês veriam qual é a posição do mínimo. Bom, quer ver? Vamos pegar um exemplo disso. Como que eu descrevo em função do ângulo com que eu estou jogando a radiação. Enfim, para ver essas franjas, você precisa, logicamente, de uma rede com pouca dimensão. E se ela for pequena nas duas direções, você vê isso projetado numa tela, porque você não está mais excitando uma rede unidimensional. Você está excitando uma rede tridimensional, mas você vai observar a projeção. Então tem uma técnica para você conseguir ver o volume disso. Esse desenho que eu pus em 3D ali do volume, dá para ver aquilo. Eu vou mostrar como é que é. Mas o caso mais simples para vocês entenderem, por exemplo, e que a gente usa, gente não, que se usa bastante, a indústria toda de dispositivos usa, é o caso de filmes finos. No caso do filme fino, você tem as dimensões laterais muito grandes em relação à espessura. Então, todas aquelas franjinhas laterais que teriam aqui, elas colapsam no máximo central. E eu só fico com a franja ao longo de uma direção, da normal ao filme. Da direção normal ao filme. Então, aí se eu jogo uma radiação com ângulo θ e limito o meu detetor, essa coisinha que eu desenhei aqui, que parece um capacitorzinho, é a fenda de um detetor, que ela está me dizendo que eu só vou pegar a direção, a radiação espalhada, na mesma direção θ, tá? De incidência. Então, é uma medida. Isso aqui tem um nome, chama varredura θ2θ, né? Porque eu estou varrendo o θ, que é esse, e estou varrendo esse também. Então, na hora que você programa no equipamento, o ângulo que mexe o detetor é chamado de 2θ. Então, por isso que fala, está varrendo o ângulo θ e o 2θ do equipamento. Você estava varrendo o ângulo da amostra, que controla o ângulo com que o feixe incide, e também está variando o ângulo do detetor, de onde você está coletando a radiação espalhada. Então, você está variando os dois ângulos aqui, né, o θ e o 2θ, e a hora que você vai fazendo isso, o vetor Q, o vetor de espalhamento, ele é sempre a bissetriz dos dois valores. Então, você está varrendo ao longo dessa direção. Então, fica assim, ó. Quer ver? Eu pego o K. Então, eu vou pôr aqui o Z para cima. Esqueci de desenhar aqui. E o X para cá. Tá?
Então, o x está no plano da figura na horizontal e o z está na vertical. Então, o k seria k cosseno θ na direção x, que é ele projetado para baixo aqui. E na direção z ele é menos, porque a ponta dele está aqui, né? Então, se eu pôr ele na origem, ele ficaria entrando aqui. Então, tem esse menos. E o k', que é o vetor de onda espalhado, ele vai ser cosseno θ na direção x, aqui no plano, seno θ na direção z, que ele está para cima. O vetorzinho k, o vetor de espalhamento k, é o 2π vezes o q, né? 2π vezes o q, não é? O vetor de espalhamento q é igual a k menos o k'. Aí se você vê que só vai somar a direção z. Então o que ele está dizendo? Dizendo assim, toda vez que eu faço esse tipo de varredura, que eu faço uma varredura do ângulo de incidência, θ, e vou movendo o detetor de modo a pegar somente a radiação espalhada no ângulo θ com a superfície, eu estou varrendo o Qzinho, ó, ao longo da direção z, ao longo da normal aqui. Se eu mudar a correlação desses ângulos, eu varro em outra direção. Mas como eu sei que é um filme, a minha informação está ao longo dessa direção aqui apenas, que é a normal ou filme. Bom, aqui tem um QHKL, que é esse o mais forte aqui, né? Então, se está ao longo do Z, vamos pegar aqui, ó. O filme aqui esses planos que estão desenhados aqui corresponde a um plano ao longo da direção C da célula unitária, né? Então, o Q do HKL seria o 00L, só tem o L C estrela, que é o L sobre C na direção Z. Então, isso aqui vai dar o ângulo de Bragg para esses planos cujo espaçamento é C sobre L. É o inverso disso, né? Porque lembra que o Q é o inverso do espaçamento atômico? Então, é isso aqui, ó. Então, aqui é a lei de Bragg, né? 2D seno θ igual a lambda. Lambda está aqui, o 2 está aqui, e o D fica embaixo, né? É o C sobre L, aí o L foi para cima. Então, agora, quem que vai ser o Q em relação a esse vetor, aquele vetor que me dá a condição de Bragg, que dá esse ponto aqui, né? Aí vai ser 2π. De onde que eu tirei esse 2π? Ah, sim. Porque eu estou comparando aqui com o vetor de onda, tem que ser o 2π aqui, ó. Então fica tudo na direção z, esse. Então vai ficar 2π, Q00L, mais o ΔQ, igual a 2. Aí o K, o módulo dele... nas outras aulas eu pus o K minúsculo, o vetor de onda minúsculo. Aqui eu pus ele maiúsculo, para não confundir com o HKL, o K do índice de Bragg, tá? Da reflexão. Por isso que eu pus o K maiúsculo aqui, mas é o mesmo que a gente tinha usado. Então, esse K maiúsculo aqui é o 2π sobre lambda. Seno θ Bragg mais um Δθ. Por quê? Eu sei que só tem intensidade em torno da condição de Bragg, então isso aqui eu vou expandir ele em torno do ângulo de Bragg. Então ficou Δθ mais Δθ. A hora que eu expandir isso aqui, ó, em aproximação de Taylor de primeira ordem, o seno de θ de Bragg vai cancelar com esse aqui, que eles são iguais por essa relação. Então eu vou ficar aqui 2π. O 2π vai sumir com esse, vai ficar o ΔQ aqui, vai ser igual a 2. O outro termo aqui, se eu abrir o seno, fica seno θ mais cosseno θ Δθ. Então só sobra o cosseno θ, que é o do valor do ângulo de Bragg, Δθ lambda. Aí quais são as condições de mínimo? Isso aqui, ó, esse ΔQ, a gente viu a condição de mínimo. O que que é? O ΔQ, o mínimo dele, a ordem m, né? Vai ser o ΔLm. Como eu quero pegar de um para outro, bom, o ΔL a gente viu lá que era o m sobre o n.
Só que n vezes o c que está aqui dá a espessura t nessa direção aqui. Então, o ΔQ, os mínimos dele, onde não tem nada aqui, né? Ele vai ocorrer, a diferença entre eles vai ser 1 sobre a espessura. É basicamente isso que eu estou dizendo aqui. Então, o Δθ, entre os mínimos, agora o m seria, se eu estou olhando entre mínimos adjacentes, ele vale 1. Se eu estou pulando 2 mínimos, aqui teria 2, 3, e assim vai, entendeu? Então, que relação que ele dá? Que a distância angular, em função desse ângulo de incidência aqui, ó, entre os mínimos das franjas que aparecem na hora que eu faço essa varredura aqui, ó, elas vão ser dadas por essa equação. No espaço angular. No espaço recíproco, é 1 sobre a dimensão. Entenderam? É simples isso. Tá? Então, ou seja, se a gente fizer uma varredura desse tipo aqui, ó, eu vou ver franjas e essas franjas vão me dar a espessura do filme. Ó, um exemplo prático disso daí. Que se usa isso. Bom, isso aqui o que que é? Isso aqui é um material que o pessoal faz o seguinte. O pessoal quer crescer uma rede perfeita desses átomos vermelhos e azul aqui e que seja de baixa dimensão. Só que para os átomos se ordenarem, você tem controle sobre eles, você põe eles sobre um material que é completamente diferente. Mas tem o mesmo parâmetro de rede. Então você está vendo aqui esses átomos verdinhos e cinzas aqui, ó, que é o fluoreto de bário. Ao longo dessa direção que está de topo aqui, ele tem exatamente o parâmetro de rede dos átomos vermelhos e azul. Eles casam certinho. Então, na hora que você joga esses átomos de telúrio e bismuto na superfície desse material, eles se ordenam e formam uma rede. Só que ele começa a ter, um vai caindo em cima do outro e forma uma rede. E aí você quer saber, dependendo as propriedades, as condições do seu equipamento de estar crescendo isso, é temperatura. Isso é nanotecnologia, né? Você quer controlar o sistema a nível molecular, a nível atômico. Então você precisa controlar a temperatura, a velocidade com que você joga esses átomos e a quantidade dele com que você joga, a rapidez com que você joga. Então você faz um ajuste no sistema, produziu um filme. Ah, que espessura ele tem? Eu cresci por 2 horas. Que espessura ele tem? Faz exatamente aquilo que eu mostrei na transparência anterior. Né? Você faz uma varredura ao longo da normal do filme, que seria a direção C aqui. Ó. Que nesse caso, ó, o que vocês estão vendo aqui? Tem uns picos grandão bem fininhos aqui. Por quê? É o do substrato. E por que ele é fininho? Porque a rede é grande. Eu não tô, embora aqui só tenha desenhado um plano atômico, ele segue aqui para baixo. Ele é dimensão de milímetros. Então o pico dele é muito fino e forte. Mas o desse filme, eles são largão, porque ele é bem fininho. E aí, tá vendo essas franjas que aparecem aqui? Aí eu posso usar aquela regrinha para calcular. A única coisa que é diferente do que eu mostrei na transparência anterior, que é a escala que é um Qzão, que é 2π do Qzinho. É a única, só a diferença de escala. Então aqui a franja. Aqui tem várias franjas, né? Se você pega elas, você conta algumas, e você vê aqui o quanto andou, então você tem um período em que, aqui vai dar 1 sobre 12 angstroms. A espessura do filme, agora você tem que pôr o 2π porque ele está aqui, né? É 2π sobre isso. É o inverso. Então, nesse caso, dá 75 anos. Então, você vê que aqui, esses 5 planos atômicos aqui, ó, tem uma distância de 10, em torno de 10. Então, significa que esse filme que foi analisado aqui, ele tem em torno de 7
a 8, entre 7 e 8. Uma região tem 7 e uma região tem 8. Então, na média, dá uns 7,5 angstroms de espessura. Então, essa técnica, ela é importante para quê? Em nanotecnologia. Você controla esse tipo de dispositivo, a espessura dele, a distribuição, as camadas, tal. Então, isso é uma aplicação direta desse conceito de que o volume do nó, né, como que é a condição do máximo. Que a dimensão do cristal, a transformada de Fourier dela, cria essas franjas aí, que é basicamente aquela somatória no número de células numa direção. Tá? Aí, se eu for aumentando a espessura do filme, isso aqui vai ficando cada vez mais fino. É exatamente que nem os máximos que eu pus no começo da aula passada, lá numa rede. Quanto mais linha você tem, mais fino fica os máximos. É o análogo 3D daquilo lá. Tá bom? Ó, aqui tem um outro exemplo, que ali era uma reflexão simétrica. Então aqui está só o filme, né? Não está desenhado o substrato. Mas se você muda a orientação, você pega um plano atômico, ó, que ele não é paralelo com a superfície. Ele está inclinado. Então o vetor de difração Q, aqui escrito como Q maiúsculo, né? Ele está nessa direção. E o nó recíproco está aqui. Mas aquelas franjas do nó recíproco, que ela é sempre normal à superfície. Por quê? Porque é ela que é fina, é a espessura nessa direção. Não tem a ver com o plano cristalino. Tem a ver com a dimensão do cristal. Mas você fala assim, mas eu não tenho o número de células nessa direção, que nem eu tinha demonstrado lá. Fiz a somatória numa direção, numa da outra. Tá, mas isso é porque naquela somatória simples eu fiz sobre o número de células. Se eu não faço sobre o número de células, até no final eu vou mostrar como é que você faz aquilo, sem depender do número de células, tá? Só da forma do cristal. Mas o que é importante, quer dizer, eu acho que é importante, não sei, talvez vocês vão precisar disso um dia, saber isso. Porque qualquer artigo sobre material dispositivo que eles estão desenvolvendo, tudo tem esse tipo de figura. Tá? Essas franjas, né? Coisa com franja assim, tá? Você tem que entender que essas franjas você tira diretamente informação da espessura. Aqui, ó, é do mesmo material, do mesmo filme, mas com duas orientações diferentes. Aqui eu estou jogando o feixe, como o ângulo de Bragg é inclinado, o ângulo de Bragg não, desculpa, os planos são inclinados. O θ com o plano atômico não é o θ com a superfície. Então, nesse caso aqui, o feixe está entrando rasante com a superfície e ele sai para cá, na direção do calinho que está desenhado aqui. Mas eu posso fazer o contrário, eu posso jogar o feixe nessa direção, que ele vai sair aqui. Então tem duas orientações no mesmo plano de incidência, né? Eu viro 180 graus do cristal, que eu mudo o ângulo de incidência com a superfície. E o que muda? Num caso, a hora que eu faço a varredura do ângulo θ aqui, se eu fizer do jeito que eu fiz, acoplando o θ e o 2θ, eu vou varrer ao longo dessa direção aqui e eu não vou ver nada. Entendeu? Mas se eu faço ela de um jeito que o meu detetor vai pegando a contribuição desses nozinhos aqui, ó, eu vejo essa franja. Simplesmente tem que tirar aquela alimentação do detetor e medir toda a intensidade espalhada. Vocês devem estar... Não sei se vocês tiveram tempo, acho que vocês não tiveram tempo para entender o desenho ainda, né? Aqui eu desenhei um círculo, né, passando pelo K' e pelo K. O que esse círculo representa? Bom, o meu K' ele tem que ter o mesmo módulo do K, que é 2π sobre lambda. Então, tudo que tiver sobre esse círculo aqui, todos os K' sobre esse círculo, satisfazem a condição de conservação de espalhamento elástico, que é espalhar com o mesmo comprimento de onda. Então, todo ponto desse círculo, que na verdade, se for olhar em 3D, é a superfície de uma esfera, que toca um nó recíproco, está difratando.
Então, a hora que eu for, é que aqui eu fiz o nó recibo bem grandão, mas na verdade ele é bem pequenininho, estaria localizado aqui nessa escala, né? A hora que eu for varrendo o ângulo θ, essa superfície, esse círculo aqui, vai cruzando esses nozinhos aqui. E aí eu venho vendo essas franjas aqui, ó. Agora, se eu faço do outro jeito, na outra geometria, as franjas, elas ficam quase que alinhadas com a superfície da esfera, que na escala do nó seria como se fosse um plano. Então eles passam tudo de uma vez. Eu não consigo distinguir eles. Tá vendo que esse círculo está tocando vários? Agora imagina esse nó de vermelho bem pequenininho aqui, passa tudo de uma vez. Aí eu não vejo franja nenhuma. Tá vendo o vermelho aqui? Ó? É a mesma reflexão com um outro ângulo. Então, para você ver, então o que a gente tinha? Na rede unidimensional, era só uma grade de difração, tudo acontece num plano. Aqui é uma rede 3D, olha como a geometria é complicada. Você precisa ver tudo em 3D. Só que você não consegue acessar, por exemplo, um único ponto da rede. Por quê? Porque a hora que você joga a radiação, tudo que sai sobre esse círculo aqui vai estar espalhando. Então toda a sua intensidade nunca é um casinho simples. É a intersecção dessa superfície aqui com o nó recíproco. Entenderam? A coisa vai complicando. Aqui tem um desenho melhor para vocês verem isso. Se eu pego um cristal que ele não é dimensões nanométricas numa direção ou na outra, aquelas franjas se juntam tudo e você teria uma figura, um nó recíproco que é mais ou menos isso. Ele não tem franja em lugar nenhum, ele é bem restrito em todas as direções, né? Aí aqui está desenhado a esfera. E aqui tem o plano que está passando pela esfera, seria esse cinza aqui. Ó. Então, essa intersecção aqui, ó, desse plano com isso, tudo está difratando ao mesmo tempo. Você não consegue... Lembra que a gente fez na aula passada? Ó, Q igual a QHKL. Dá zero. Então, isso aqui vai dar o volume ao quadrado da célula unitária. Isso aqui vai ser igual a... Aqui. Na verdade, esse valor zero aqui, você nunca excita somente ele. Você excita tudo isso. Então, a sua intensidade difratada nunca no espaço recíproco, um único Q que está difratando. Ela sempre tem um volume. Tá? Então, por exemplo, eu vou varrer o ângulo θ. Na verdade, a varredura do ângulo θ, daquela intensidade I de Q que a gente calculou, é uma integral sobre o ângulo sólido que vale a superfície dessa esfera para cada direção do feixe incidente. Então, aqui ficaria esses termos aqui que a gente viu, e aqui integrado no ângulo sólido sobre a superfície. Você fala, nossa, mas isso importa para nós? Não, é só curiosidade geral, porque eu não vou pedir nada disso para vocês, para compreender isso. Mas é só vocês terem a ideia de que quando você está trabalhando em 3D, tem um monte de detalhezinhos. E eu estou falando isso para vocês porque a hora que vocês forem fazer algum curso mais avançado, entrar na pós, tudo, vocês não vão achar um livro que explica isso bem explicado. Tá? Essa informação é difícil de achar. Então, estou aproveitando para passar. Se algum dia vocês precisarem, vocês lembram disso. Tá bom? Ó, aqui está um exemplo prático de como se mede. Deixa eu voltar aqui. Ó. Aí você fala assim, mas isso ocorre? Eu quero medir esse volume disso aqui. Ocorre simplesmente, em vez de você pegar um detetor que vai medir toda a intensidade, você pega um detetor de área, que ele vai bater um instantâneo disso. Para cá, você vai mudando o ângulo de incidência, esse plano cinza vai cruzando isso daqui. Então, para cada posição dele interceptando aqui, você faz uma imagem. E aí você vai fazendo a imagem. E aí você fica com uma série de imagens, cada um correspondendo a uma fatia do nó. E aí você reconstrói ele. Ó, esse aqui é um exemplo prático de um nó. Tá? Esse aqui é um material. Ele tinha umas regiões com uma forma
muito particular, muito específica dele. E a hora que a gente pegou o filme e foi fazendo essas imagens, né? Slice por slice, fatia por fatia do nó recíproco, a gente reconstrói a imagem. Aqui é uma direção que dá para ver as franjas de espessura, então disso daqui dava para tirar, por exemplo, que a espessura do filme era 220 nanômetros, essas franjinhas que tem aqui. Aqui do nó, você olha ele por cima, ó, ele tem um formato de um triângulo, dois triângulos, né? Duas pirâmides invertidas, rodadas de 60 graus. Aí a gente ficou curioso com isso, falou, mas por que tem essa forma, né? Vamos olhar a morfologia do filme. Aí a gente pega uma técnica de análise morfológica, que é a microscopia de força atômica, né? Você olha na superfície, o filme é constituído de triângulos. Os domínios deles têm forma triangular. Então, essa propriedade de que a dimensão do cristal ela afeta a distribuição de intensidade, ela vem da transformada de Fourier de tudo aquilo, né? da forma do cristal, e ela só é válida para cristais muito pequenos. Porque a hora que você vai para cristal maiores, você começa a ter absorção e reespalhamento da onda. Ou seja, o feixe difratado numa região do cristal, ele tem que atravessar outra parte do cristal e ele é reespalhado naquela parte lá. Então você começa a ter outros efeitos. E aí você perde essas informações de forma. Ok? Outra coisa para que serve isso? Você cresceu, vamos supor que você está trabalhando, você vai fazer síntese de nanopartículas. E você quer saber a distribuição de tamanho dessas partículas. Suponha que tem um efeito que dependa da dimensão dela. Por exemplo, você quer fazer ela emitir luz com certo comprimento de onda, ou você... tem algo relacionado com a dimensão dela. Então você quer controlar esse tamanho. Aí usando o espalhamento, né? Você faz aquela que eu tinha mostrado na aula passada, difração de pó. Você pega esse sistema de partículas, né? Essas partículas, tudo junto que você sintetizou lá, ela tem uma distribuição de tamanho. Essa distribuição de tamanho, na hora que você joga o feixe, você produz vários picos, que até a gente viu lá o método pó na aula passada lá. A largura daqueles picos estão associados com o tamanho. Então, a partir da medida da largura, não é só saber que reflexão que material que eu tenho, é você controlar a síntese do seu material. Bom, é isso. Bom, agora vamos fazer o seguinte, como que eu faço no caso geral? Né? Porque ali, aquele caso que eu mostrei, eu pus a somatória ao longo de células em direções ortogonais. Ali está certo, está correto. Mas se o meu cristal tem uma forma que não tem nada a ver com aquilo ali. Por exemplo, aquele caso do filme, que eu peguei uma reflexão assimétrica, que um plano de onda é inclinado. Como eu descrevo aquilo? Né? Se eu tenho uma partícula esférica, como que eu descrevo isso? Então, isso é bem simples. A ideia disso é o seguinte, olha, aqui está a densidade do meu cristal, que a gente viu no começo da aula passada, e aqui eu vou criar o quê? Uma função de forma. É uma função que o S vem de shape, que ela vai valer 1 se eu estou dentro do cristal e 0 fora. Mas o que isso me adianta? Adianta que essa somatória em MNP, que é as células unitárias, eu posso fazer a rede ser infinita, e de menos infinito a mais infinito. Por quê? Porque agora isso aqui eu estou limitado. Eu limito aqui e não aqui. Aqui eu escolho, sempre vai ser uma rede de menos a mais infinito, e essa aqui é essa função de forma que diz o tamanho físico que tem essa rede e como que ela é, independente do número de células em que está em cada direção. Esse Rossel aqui,
é a densidade eletrônica da célula unitária, e a transformada de Fourier disso vai dar o fator de estrutura lá, o F de HKL, que é isso que eu marquei aqui embaixo, que é convoluído com as posições da rede, com essa delta, que dá a posição que eu ponho as células unitárias. Aqui que está de novo aquele uso da função delta com convolução para distribuir no espaço os átomos da célula unitária, que está tudo nessa expressão aqui, na posição das células unitárias, que agora vai de menos a mais infinito em todas as direções do espaço. Por que eu posso fazer isso? Porque essa função é que determina a forma física do cristal. Então, o meu campo, função do Qzinho, é o campo de um elétron vezes a transformada de Fourier disso tudo. Aí entra aquela propriedade. Transformada de Fourier da convolução é o produto das transformadas de Fourier. Transformada de Fourier do produto é a convolução das transformadas de Fourier. Então, agora aqui eu tenho uma convolução e um produto, porque essa função SDR multiplica tudo. Então, a hora que eu faço a transformada de Fourier disso, vai ficar essa daqui, a transformada de Fourier da densidade eletrônica da célula, que convolucionava isso, fica multiplicando. A transformada de Fourier disso, que é essa aqui. Aí eu pus aqui para fora da somatória, porque a célula unitária é a mesma em qualquer lugar. Então, eu só tinha deixado aqui dentro para ficar mais distinto dessa função aqui, tá? Só que como essa daqui multiplica, a transformada de Fourier dela fica convolucionando tudo isso. E a transformada de Fourier dessa forma é aquela delta ômega, não, W maiúsculo de Q, que no caso da rede cúbica, com células unitárias numa direção, numa da outra, dá aquele valor que eu mostrei lá. Tá? Mas é a transformada de Fourier em 3 direções. O truque aqui, tem um truquezinho aqui, que é o seguinte. Essa somatória, como ela vai... Lembra que eu tinha falado? Mas o quão próximo o Q tem que ser do Q de HKL para ter intensidade. Aí a gente mostrou que depende do número de células, da dimensão do cristal. Só que agora vai de menos a mais infinito. Então isso aqui vai ser uma função delta, em Q de HKL. Então essa somatória em MLP, ela equivale a uma delta em HKL. Porque vai ser zero realmente se eu estou fora disso, se o meu Q for diferente de QHKL, e vai ter um valor que vai para infinito se o Q é Q de HKL. Você fala, mas infinito, e aí? Como é que eu calculo o campo disso? Mas tem essa convolução aqui. Essa convolução é uma integral aqui, fazendo essa convolução. E esse 1 sobre Vcel aqui aparece a hora que eu troco essa somatória por essa delta. É uma função de normalização. Isso aqui está bem feitinho na literatura, essa parte aqui. Eu não consigo demonstrar para vocês aqui, não. Toma uma aula só essa demonstração aí. Mas a ideia de que isso aqui é zero se o Q é diferente de Q de HKL e vale infinito, porque essa transformada de Fourier disso aqui é aquela somatória 2πi do Q vezes o RMLP, escalar com o RMLP. Então, se o RMLP vezes o QHKL é um número inteiro, ela vale o número de células. Só que agora vai de menos a mais infinito, então é infinito isso daqui. Mas por estar convoluindo, aí eu vou ter o quê? Uma função delta, a integral, né, vai ficar, a convolução é a integral dessa função delta com essa função. O que acontece? Dá essa função aonde a delta não é zero. Então vai dar o quê? Fica isso aqui, ó. Aqui, ó, a delta é zero aqui, né? Então vai ficar essa função onde ela é zero. Ou seja, eu deixo de ter uma função
infinita e a outra que é calculada para a forma, em número de células unitárias, para ser o quê? A transformada de Fourier da forma, independentemente de nada. Simplesmente, eu tenho uma esfera. Qual é a transformada de Fourier de uma esfera? Está aqui, ó. É o que eu ponho aqui. Não tem a ver com a orientação do cristal, da célula unitária, número de células unitárias numa direção, na outra. Pronto. Tudo morreu aqui, entendeu? Aqui, como isso é localizado, né? Porque aí depende o tamanho do cristal, realmente. Se ele tiver um tamanho razoável, for várias células unitárias, isso aqui já é bem localizado. Aí esse F de Q vai ser só o... Eu só tenho que calcular o F do Q de HKL, porque ele só vai estar... Isso só não é zero para o Q HKL, tá? E aí eu vou calcular a intensidade. O que eu estou observando? Ah, esse aqui é o campo espalhado pelo cristal no espaço Q. Essa vai ser a intensidade. Só que se eu olhar isso aqui, ó, você vai falar assim, espera aí, mas esse é o campo espalhado em todo o espaço recíproco, vetor Q. A intensidade é o módulo ao quadrado disso. Mas aí essa somatória vai ter termos cruzados. E o que acontece com esses termos cruzados? Bom, aí que está. Se o cristal tem já uma certa dimensão, e também depende dos índices do parâmetro de rede, quão distante os picos são um do outro, né? Isso daí eles são independentes. Essa somatória eu aproximo, em vez de eu fazer uma somatória aqui e fazer os termos cruzados são nulos, né? Porque o campo é muito fraco. De um nó até chegar no outro ele é muito fraco, então os nós, os máximos são independentes. Isso é que nem aquele caso das fendas. Se eu ponho duas, três fendas, eu chego no mínimo entre um máximo e já começa a aparecer o máximo do outro. Então, as intensidades meio que se confundem ali, né? Mas, quando eu tenho muitas linhas naquela grade lá, os máximos são isolados. E é isso que ele está falando aqui, entendeu? A hora que eu tenho um cristal com uma dimensão razoável, esses máximos são isolados. Aí eu vou tratar independentemente o máximo de cada reflexão. Então, cada reflexão vai ter uma intensidade que ela não depende da outra. E o que é importante nisso? Bom, aqui está no espaço Q ainda. E a gente viu que para acessar o espaço Q, eu só consigo acessar com uma esfera, ou seja, com uma superfície esférica. Para cada direção do feixe que eu jogo, se ele for monocromático, se eu tiver um comendo de onda, eu vou excitar uma parte disso daqui, ó. E se eu somar isso, se eu fizer varrer toda a reflexão, aqueles picos de difração, se eu varrer todo ele, se eu medir todo, aí eu vou ter integrado isso daqui. Então, essa é uma coisa que é importante em cristalografia, tá? Que é a intensidade integrada, que é a área do pico de difração. Então, a área do pico é integral no espaço Q. Essa integral vai dar o quê? V. Qualquer que seja a forma, como é a transformada de Fourier da forma, qualquer que seja essa forma que ele tiver, a integral no espaço recíproco é sempre o volume do cristal. Tá? Então, o que isso me dá? Que a área de qualquer pico de difração dentro dessa abordagem que a gente está falando, que é chamada teoria cinemática, que eu estou desprezando absorção e reespalhamento, a minha intensidade é o fator de estrutura ao quadrado de cada uma das reflexões, aquilo que a gente calculou para o GAS, para o silício, tá? É proporcional a isso e ao volume do cristal. Então, esse é um conceito importantíssimo para todas as técnicas que visam fazer análise de estrutura.
é saber que a área de um pico de difração, não importa como você medir o pico, ele sempre vai ser um número. Aqui tem um fator geométrico que depende de como você varreu o ângulo, como é que você mediu dali, daqui, qual é que foi, ó, se foi monocromático, se não foi monocromático a sua radiação, tá? Mas, independente desse fator geométrico, a área de um pico sempre vai estar relacionada com o volume do cristal e o módulo ao quadrado do fator de estrutura. Por que é importante isso? Porque a hora que você medir as intensidades, você consegue relacionar com o fator de estrutura. Com o volume, você vai ter informação de que se você está vendo com temperatura, você tem cristal crescendo, não crescendo, você tem nucleação, crescimento, mudança do tamanho, tá? E mas com acessar esse F de HKL, você está tendo informação de como os átomos estão distribuídos dentro da célula unitária. E é isso que você precisa saber extrair. E aí entra os vários métodos. Todos os métodos usam esse conceito aqui, a menos de um fator geométrico. Então, difração de policristais, que é o método do Pola. Se usa em inorgânicos e pequenas moléculas. Dei alguns exemplos, eu não vou repetir aquilo. Em monocristais, aí você vai analisar um único cristal. Também você pode usar para materiais inorgânicos e para pequenas moléculas, mas ele é muito útil, ele é um único recurso quando você tem moléculas muito grandes. Tá? Por quê? Porque nesses outros métodos aqui, vários grãozinhos desorientados, você superpõe a intensidade. E no do monocristal, não. Você mede de cada reflexão independentemente. Eu vou mostrar. E tem também o método de Lowry, que é o primeiro método que foi feito. Tanto é que o Lowry ganhou o prêmio Nobel dele quando ele fez esse método no sal. E aí ele jogou o quê? Como é um monocristal, para mim ter que satisfazer a condição angular, se eu jogasse um feixe monocromático, eu teria que girar o cristal para satisfazer a lei de Bragg. Então ele pegou o tubo de raio-x, aquele espectro contínuo, que sai o espectro de freamento. Então ele jogou um feixe policromático e a variação do comprimento de onda é que satisfaz a condição de difração sem eu mexer no ângulo. Querem ver? Ó, esse aqui é um exemplo do método Lowry. O que ele está fazendo? O que representa essas esferinhas que eu desenhei aqui? É um círculo no plano, né? Os pontinhos são os nós da rede recíproca, são os HKLs lá. E, ó, até que tem aqui ó, o Qzinho. Aqui, né? A esfera de espalhamento aqui, né, que também é chamada esfera de Ewald, ela é o módulo do vetor de onda. Porque eu tenho que conservar o vetor de onda. Estou jogando o K. Só que a hora que eu mudo a energia, o K é 2π sobre lambda. Eu mudo o K. Então, se eu pego um lambda pequeno, o menor que eu tenho no meu espectro, o K vai ser grandão, que é esse círculo grandão aqui. Ó. E aí o centro dele estaria aqui. Ó. O K vai do centro da esfera até aqui na aureola, até esse ponto aqui. Se eu pego o K maior, o lambda maior, né? O K vai ser pequenininho. Aí eu vou ter uma esfera menorzinha. Então, esse comprimento de onda, ele satisfez a condição, esse espectro, né? Aqui, intervalo de comprimento de onda, satisfez a condição de difração de todos esses nós recíprocos compreendido por essa variação do comprimento de onda, que é essa parte em cinza aqui. Então, numa única exposição, sem você ter que mexer o cristal, nada, você vê o padrão de difração de um material. Então, tá aqui, ó, você joga aqui, ó, é um exemplo, ó, dá para você até ver a simetria da rede. Ó. Você sabe que aqui ele está jogando, se for um cristal cúbico, ele está jogando ao longo da diagonal. Porque você está vendo que tem uma simetria? Ou não? Não, acho que é simetria 4 isso aqui. É, ó.
se eu virar ele de 60 graus, ele não coincide com ele mesmo. Eu tenho que virar de 90 e 45. Então, isso aqui provavelmente é um eixo, a face de um cristal cúbico. Acho que está até escrito aqui, mas eu não consigo ver. Ó, NaCl é do sal 001, ó, ao longo do eixo 001 num cristal de sal. Que é o que o Lowy fez, a primeira exposição. Só que a dele eu duvido que saiu tantos pontos assim, né? E com um tubinho de raio-x que eles tinham lá. Então, isso aqui, esse método Lowy, se alguém tiver curiosidade, isso é usado para orientação de cristal. Quer ver? Por exemplo, ó, um jeito de fazer, você joga um feixe intenso aqui, você enrola um filme em volta, aí você pega todas as direções, tá vendo? Aqui, esse furinho que tá aqui, essa bolinha branca aqui é esse furinho, né? Esse pontinho 1 é esse aqui, ó. Então você vê que ele está meio desorientado aqui. Aí você pode mexer na orientação dele para fazer o feixe incidir paralelo a um eixo. Aí fica aqueles desenhos bonitos, simétricos, que tem lá que você determina, você orienta o seu cristal. Você quer saber, eu sintetizei um material, ele é um monocristal, que face é essa? Esse é o método mais rápido que tem. Você vai lá no laboratório, põe ele lá e você vê se é um monocristal, se ele só tem um pontinho. Se tiver um monte de pontinho em volta aqui, eu começar a aparecer anel, porque não é um monocristal. E uma vez que você tem isso, você identifica, tem métodos para você identificar. Hoje em dia ninguém mais usa os métodos de quem desenvolveu isso, né? Porque tem tanto programa de simulação no computador, você pega você baixa, tem um monte de gratuito, você baixa da internet, joga os pontinhos lá, essa imagem, ele já identifica o que é, já dá a orientação. É tudo automático isso, né? Então é isso. E o outro é o de monocristais. Acho que eu tinha falado uma vez para vocês, né? Quando eu tenho policristais, todos esses pontinhos que aparecem aqui, ó, eles são, na verdade, anéis, porque eles estão desorientados em todas as direções. No caso de uma molécula, que é muito grande, a célula unitária é muito grande, eu tenho muito pontinho. Aí as linhas, se eu for fazer o método pó, né, vão estar todas superpostas. Aqueles anéis, lembra que eu mostrei na aula passada? O do alumina. Já tem um monte de pico todo juntinho. Se eu pego esse que vai ter uma célula muito maior, né, eu não consigo distinguir nada, eu não consigo distinguir os picos, fica tudo amontoado. Então é por isso que esse método de monocristais, que é o cristal girando, né? Então você joga um feixe monocromático e para satisfazer a condição de difração, você gira o cristal. E aí você gera todos esses pontinhos aqui, ó. Ah, estão aqui. Como a gente viu que a difração ela está dentro da aproximação de Fraunhofer, por quê? Porque as distâncias atômicas é muito pequena perto dessas dimensões aqui. Lá é angstrom, aqui é metro. E ela nada mais é do que a transformada de Fourier da densidade de elétrons. Então, uma vez que eu coletei todos esses pontinhos, aí eu calculo, aí que está, o meu software desse detetor, ele tem que pegar a intensidade de cada pontinho que está aqui, nas várias imagens que foi feita em função da rotação, porque aqui cada um desses pontinhos, a hora que eu estou girando, ele não aparece instantaneamente, eu tenho que girar isso aqui em 360. Aí cada uma dessas imagens coletadas em função da rotação, por exemplo, eu giro meio grau, eu exponho o detetor por meio grau, coleto a imagem. Eu giro o cristal por mais meio grau e vou coletando a intensidade. Aí depois salvo a imagem. Então eu tenho que calcular a intensidade desse pontinho, não só na imagem aqui, mas em profundidade, nas várias imagens. E assim eu tenho a intensidade integrada, que aquela intensidade, sim, vai me dar o módulo do fator de estrutura ao quadrado. E aí, no fator de estrutura, eu fazendo a transformada de Fourier inversa, eu recupero a densidade eletrônica da célula unitária.
Entendeu? A, a distribuição dos pontinhos é a rede recíproca, mas a intensidade de cada um deles, a intensidade integrada de cada pontinho desse, depende da célula unitária, do que tem lá dentro, que é a transformada de Fourier dela. Se eu fizer a operação inversa da transformada de Fourier, eu tiro a densidade eletrônica. E é assim que se determina a estrutura das moléculas. Cristalizo, meço, transformada de Fourier inversa, estrutura da proteína, da molécula. Ok? Foi assim, por exemplo, você lembra que quarta-feira passada, o presidente foi lá em Campinas inaugurar a linha cristalografia de proteínas, porque fez as proteínas do Covid lá. É assim que fez. Né? Desse jeito aqui. O truque, a pegadinha aqui é o seguinte: ó, tem a estrutura, né? A rede periódica, a rede dá os pontinhos, a rede é esses quadradinhos aqui, esses cubinhos aqui. O que está dentro é a intensidade dos pontos. Então, a transformada de Fourier disso dá esse padrão. A transformada de Fourier inversa disso me dá a molécula que está aqui dentro. O truque, a dificuldade, o que, que é? A gente mede a intensidade. E a intensidade é proporcional ao fator de estrutura ao quadrado. Para fazer a transformada de Fourier, eu preciso do módulo do fator de estrutura e da fase dele. E da onde que eu acho essa fase para fazer isso? Né? Essa é a dificuldade. As técnicas que existem dão muito mais trabalho do que vocês podem imaginar para descobrir essa fase. Uma delas é você sintetiza seu cristal, sua proteína, mas você põe um átomo metálico lá dentro. Porque aí você faz ele entrar em condição de ressonância, que é o que eu vou falar agora. Essa condição de ressonância gera uma onda que permite identificar a posição das coisas, te dá a informação da fase. Quem descobriu esse método e propôs esse método, chamado método direto, foi um químico. Infelizmente não lembro o nome dele, mas ele ganhou Banerjee. Talvez, eu não lembro o nome dele, falar para vocês, mas ele ganhou o prêmio Nobel, porque foi através da proposta dele que conseguiu resolver estruturas complexas, altamente complexas. Porque conseguiu achar um método de medir essas fases aqui. Ó. Bom, para falar desse método de faseamento e coisa ressonante, ó, se você estiver cansado e quiser parar um pouquinho, tá? Eu sei que essas coisas que eu estou dando, talvez você fale assim, pô, mas eu vou usar tudo isso? Vai, cara. Vai. Pelo menos em termos de conhecimento geral, você vai ver que alguma vez alguém vai estar comentando, você vai fazer um trabalho e vai estar relacionado com isso, vocês vão saber o que é. Isso é muito feijão de arroz nos dias de hoje, e ainda mais com um laboratório síncrotron top que vai ter bem pertinho aqui da USP, vocês vão ver que isso aqui é conhecimento geral, mas vocês vão precisar, para pelo menos saber o que é. Bom, o que é o fator de espalhamento atômico? É aquele F'inho que entrava no cálculo do fator de estrutura. O F'inho A que eu pus lá, que é a transformada de Fourier da densidade eletrônica. Densidade eletrônica, não, densidade de elétrons do átomo. Tá? Esse ρ aqui, nas slides anteriores era ρA, que eu pus aqui, o FA, né? O Q maiúsculo era o Q pequenininho, só que agora esse Q maiúsculo é 2π vezes o Q minúsculo. O que é a densidade do átomo? É a distribuição dos elétrons nos orbitais eletrônicos. E depois vocês veem quântica. Tá? Isso tem valores disponíveis, é tudo tabelado isso, muito precisos. Tá? O pessoal usa isso feijão com arroz. Tá? Qualquer software de análise já tem tudo isso embutido, esses valores. E não precisa se preocupar em calcular isso. Só algumas coisas que é interessante vocês saberem. Tá? Por exemplo, quando eu vou aumentando o Q, né?
E no Q igual a zero, eu tenho o número de elétrons. Porque lembra, essas amplitudes é tudo em número de elétrons. Porque o campo espalhado por um elétron ficou em evidência. Então, todos os campos que aparecem, tanto do fator de espalhamento atômico, do fator de estrutura, lá, é tudo em número de elétrons. Então, aqui, por exemplo, o galho neutro, ele tem 31 elétrons. Então, esse F em Q igual a zero, né, na direção do feixe direto, ó, aqui está um desenho para ajudar vocês a desvendar isso aqui. O feixe incidente é esse aqui. O Q é a diferença, o K' menos o K. 2θ é o ângulo entre eles aqui. Ó. Aqui é metade do ângulo. Então, eu estou aumentando o Q aqui, eu estou aumentando esse ângulo. E aí, quando o Q é zero, eu estou olhando na direção do feixe direto, é o número de elétrons, que é transformado de Fourier Q igual a zero, é a integral disso daqui, que é número de elétrons. Se eu integro no volume, vai dar o Z, né, o número de elétrons. Então, daria 31 aqui. Aí eu vou aumentando o ângulo, como o comendo de onda é tão curto, que ele vê interferência dentro do próprio átomo. Então, isso aqui vai caindo. Ó. Ele não espalha igual em todas as direções. Só que qual que é o limite disso daqui? Até onde que eu vou em Q? Esse é limitado pela energia da radiação, porque a energia da radiação determina o comprimento de onda. Por exemplo, ó, qual é o valor máximo disso daqui? Ó, olha aqui, é 2θ, né? O valor máximo do 2θ é 180. Então, θ vai ser 90. Então, 4π sobre lambda é o valor máximo. Ah, eu não pus aqui, mas se você converte a energia em comendo de onda, isso aí dá mais ou menos 1. Então, se eu pôr um comprimento, um raio-x de 8 keV, o Q máximo dele, que é 2π sobre lambda, vai ser praticamente o 8 também. Então, ó, aí eu só consigo vir até aqui, que é quando esse θ é 90. Aí esse 4π sobre lambda é o maior Q que eu consigo ir para aquela energia de raio-x, que seria eu espalhando para trás. Então, para 8 keV, mesmo espalhando a 180, é essa aqui, ó, a minha amplitude equivale a quanto daqui? 11 elétrons, 12 elétrons. Então, ele sai de uma amplitude de 31 elétrons e cai para 12 elétrons, saindo de 0 a 180. Mas, se eu aumento a energia, o lambda vai ser menor aqui, eu consigo ir até aqui maior, aí eu continuo indo nessa curva aqui. Então, aqui tem dois exemplos, né? Aqui tem ionizado, se eu estou no material, o meu átomo está ionizado, o galho ele se oxidou, ele perdeu elétrons, e se ele perdeu elétrons, ele espalha menos, mas na verdade só cai aqui mais na direção do feixe direto. Ó. Depois a curva continua igual. Então é assim, isso é um monte de detalhezinhos. Né? Aqui é só a mesma coisa mostrando em coordenada polar, tá? Então o valor daquela curva agora é essa distância aqui, ó, um ângulo. Então aqui é o feixe direto. Eu vou saindo daqui, ó, a minha intensidade vai caindo, que aqui é o valor do F do espalhamento em 2θ, né? Seria o raio disso aqui, até ali. Então, conforme eu estou aumentando aqui, está diminuindo o espalhamento. Mas a hora que eu aumento a energia, olha o que acontece. Ó. Na verdade, o espalhamento fica mais restrito à direção do feixe direto. E a variação do número de elétrons no átomo, a ionização dele, muda mais nessa direção, na direção do feixe direto. Entenderam? É só uma representação para ajudar a ver. Não sei se ajuda ou não. Mas a ideia é isso. Quanto mais se aumenta a energia, mais a amplitude espalhada do átomo, ela está restrita à direção do feixe direto. Menor é o espalhamento angular dela. Bom, e aí a ressonância? Como é que a gente põe a ressonância? Porque ali é a transformada de Fourier
dos orbitais. Então eu não estou falando nada de que o elétron está preso, não está preso, se ele tem resistência ao movimento. É como se ele tivesse livre. É espalhamento por uma distribuição de elétrons livres. Só que, na verdade, ele está no átomo e ele está preso no átomo. E tem uma energia de ligação lá. Então, a abordagem tratamento semiclássico usa essa notação do oscilador harmônico forçado amortecido, né? E aí você vai ter essa solução aqui. Aí essa parte imaginária, esse aqui é a resistência ao movimento, que é na verdade a ligação dele, e ele que dá a absorção. Só que esse tratamento semiclássico você mostra qualitativamente da onde que sai o F' e o F duas linhas. O N aqui é para cada um dos orbitais do átomo, né? E que são diferentes, mas os valores mesmo têm a ver com a energia de ligação do átomo, a frequência de ressonância, que são valores obtidos da física quântica. Tá? Mas então a origem do termo que corrige a amplitude por ressonância, que tem a parte real e imaginária, vem dessa ideia de você ter uma resistência ao movimento dele. E a transição que ele faz, ao que ele vai de uma camada para outra, é a absorção da energia, é a dissipação de energia do feixe. Então, esse termo F duas linhas, que está associado a isso daqui, você associa ele à seção de choque de absorção fotoelétrica. Que é que nem aquela seção de choque de espalhamento Rayleigh, que atenua o feixe. Aqui é uma seção de choque, essas contas não importam. Importa que é isso aqui, olha. Que a seção de choque de absorção fotoelétrica, que depende da energia, vem desse F duas linhas aqui. E o F duas linhas é uma amplitude que é gerada no átomo que interfere, causa efeito de interferência na difração também. Tá? Aqui, ó, um exemplo. Para a radiação de alta energia, você começa a chegar, você não excita tudo, né? Você só excita quando você está perto de uma borda de transição. Aqui tem, por exemplo, o níquel, ele tem uma borda, aqui ele tem em baixa energia, né? Ele tem bastante absorção, que você está indo para os orbitais mais externos, né? Mais fracamente ligado com o núcleo. Mas a hora que você vai para uma energia, para aquelas camadas que está mais próxima do núcleo, você tem energias bem localizadas e discretas, né? Então, que você tem para o níquel, ele vai ter uma borda aqui em 8,4. Então, a parte imaginária, que é a absorção, que dá a absorção, só ocorre quando você passar aquela energia. Por quê? Você precisa ter uma energia para tirar o elétron daquele nível. Se você não passar ela, você não tem o F duas linhas, que é o FPP ou F duas linhas. Né? Você não tem ele. Mas como você está aproximando da borda, o elétron ele não está mais vibrando tão livremente. Então você começa a diminuir a amplitude de espalhamento dele, e aí depois, na hora que você passar da borda, aí ela volta a subir. Então você tem essas duas amplitudes quase sempre com essa propriedade. A parte real, que é o F', né, que ele se soma transformado de Fourier da densidade eletrônica. Ele é sempre negativo, ele vai fazendo o átomo diminuir a amplitude de vibração dele até ele fazer a transição eletrônica. E aí ele começa a absorver bastante, mas a amplitude, a parte real dela, volta a aumentar. É uma coisa que vocês vão usar isso. Tem um laboratório de física moderna aí que vocês vão mexer com um aparelhinho de raio-x, né? Então, a hora que você tiver energia, então isso aqui é o espectro, as linhas de transição, as camadas do átomo, né? Os níveis atômicos, K, L, M, N, O. Aí você joga uma radiação que tira o elétron daqui, da camada K, você joga aqui para cima. Aí você cai da camada L, da camada M
e cada vez que ele cai, ele emite radiação. Então, aquele coeficiente de absorção, ele está dando isso. Então, o coeficiente de absorção ele é proporcional ao F duas linhas. Se você faz o gráfico, que é o caso do níquel, ó, o coeficiente de absorção vai diminuindo. O coeficiente de atenuação linear, da seção de choque, sigma é a seção de choque de absorção linear, ele vai diminuindo. Aí, a hora que passou da energia com que a radiação incidente consegue arrancar o elétron, ali ele tem uma transição. Aí ele começa a absorver e volta a cair. Quando vai distanciando, ele vai caindo. Então aqui, ó, aqui tem o do cobre. Por quê? As linhas do cobre, ele emite com energia diferente. Então deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, tem essa camada cara que você tira da camada L, tem dois subníveis aqui, ele cai com dois comprimentos de onda bem próximos. E depois tem um que vem da camada M, que é essa transição aqui. Então sai duas linhas, né, que eu marquei aqui, ó. Então essa em vermelho mais grossa tem essas duas linhas, calfa 1 e calfa 2. Tem essas energias, né, que é a radiação emitida por um alvo de cobre. E tem a beta que está aqui, ó. Aí você pegou o elemento acima da tabela periódica, que é o níquel, a borda de absorção dele cai exatamente no meio aqui. Né? Então, você vai fazer um experimento num difratômetro convencional da Philips, da Bruker. Tá? Você tem lá filtro de níquel. Para que serve o filtro de níquel? Serve para você, a hora que você for fazer o difratograma lá da sua amostra, você tirar a radiação beta, essa linha K beta. Você põe um filtro, ó, abaixo dele não absorve e acima dele ele absorve muito. Ó, aqui está em escala logarítmica, seção de choque de absorção. Então ele tem uma absorção muito grande. E o experimento que vocês vão... Ah, aqui é outro. Que se faz também. Ó. É tubo de molibdênio. É a mesma coisa. Tem calfa 1, calfa 2, sai emitindo junto. Aí você pega o elemento acima, na tabela periódica, acho que é o criptônio aqui. A borda de absorção dele está entre a linha K-alfa e beta. E aí ele separa. Também, aí você filtra ela. Então, no laboratório didático aí tem um experimento que é para demonstrar isso aqui, né? Então tem esses equipamentinhos aqui. Quem já viu lá? Já tá ali, do corredor do laboratório didático lá. Tem vários desses equipamentos aqui na bancada. Aí você põe aqui um cristal de sal. E aqui tem o tubo de raio-x, que está emitindo radiação de molibdênio. E aí você vai varrendo o ângulo. Aqui convertendo, como você tem um espectro todo, né? Mas o espaçamento D do cristal é fixo. Você está mudando o lambda. Então, na hora que você varre o cristal, o seu ângulo, a variação do ângulo está associada com o comprimento de onda, que você converte para energia. Então, aqui tem um exemplo. Ó. Esse aqui, ó, sem absorvedor. Você pega o cristal de cobre, de sal, você põe lá, vai varrendo em ângulo e convertendo para energia. Você vê o espectro, as linhas K-alfa que estão junto aqui, ele não tem resolução para separar as duas, e a K-beta que está aqui. Ó. Aí põe um atenuador comum aqui, que no caso tem um filtro de cobre lá. Aí ele mata os dois, ó, tá vendo? Ele atenuou as duas linhas. Praticamente do mesmo jeito. Aí põe o de criptônio, que tem uma borda bem no meio entre os dois. Aí, ó, reduziu um pouco esse, mas ó, ele praticamente eliminou a linha do K-beta. Entenderam? Então é assim, pessoal. Eu tentei passar o máximo de informação para vocês sobre uma coisa que usa aquilo que a gente estava vendo lá de fendas, que é a difração, aproximação de Fraunhofer para uma rede tridimensional. Só que aí você começa a ver que tem outros efeitos envolvidos. Né? Você
por ser uma rede com uma dimensão muito pequena, você precisa de um comprimento de onda curto. Para ir para um comprimento de onda curto, você vai para alta frequência. A alta frequência, as partículas de luz, que são os fótons, ele tem uma energia alta, que é o inverso, que é proporcional à frequência. Né? E aí essa energia já está da ordem da energia das transições dos átomos mais internos, desculpa, dos elétrons mais internos do átomo. E aí você começa a ver esses efeitos de ressonância, de absorção, de linhas de emissão, com a própria radiação. E isso se forma um pacote muito grande de técnicas e de meios que a gente usa para ter controle sobre os materiais, tá? Entender a estrutura dos materiais. Estado sólido, vocês vão ver mais disso daí. Acho que é laboratório Física 5 que vocês vão fazer esse experimento aí. Usar esses equipamentinhos lá da Label, que estão lá. E é isso. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Eu já cansei de falar e consegui falar tudo que eu achei que era relevante para vocês. Tá? Agora, vocês acharam que eu falei muito essa parte de difração e ficar preocupado com o que vai cair? Tem a lista que o Rafael fez lá. Se eu pedir alguma coisa disso, não vai ser nada mais complicado do que está na lista. Tá? O resto é só conhecimento geral para vocês. Pessoal, vocês estão aí? Pergunta alguma coisa. Ó, uh, eu conversei com o Rafael hoje, mas ele falou para ele que tanto faz. Que, hoje não, na sexta-feira, né? Ele parece que, que ele podia, estava disponível para fazer em qualquer dia. E também tem uma aula, que, se vocês quiserem, sobre tirar dúvida de alguns pontos dessa parte da matéria. Que aí eu me disponho a vir aqui no Zoom e discutir alguma coisa, rever algum item das aulas que não ficou claro, tá? Num desses dias aí também. Então é isso, pessoal. Vocês que sabem o como vocês querem fazer. Eu ia mandar uma mensagem no Zoom, acabei esquecendo. Amanhã cedo eu vou marcar aqui. Primeira coisa que eu vou eu vou mandar uma mensagem para a turma toda para ver se vocês querem aproveitar isso. Tá? A prova vai ser o mesmo esquema da outra, né? Eu disponibilizo ela às 7 e vocês têm até às 11h59 para retornar ela para o Moodle. Só que dessa vez eu vou corrigir a outra também. E vou tentar manter a nota que vocês deram lá, mas só vou ver se não tem nenhum exagero. Eu vi que tem exagero para menos. Tem gente que deu menos crédito do que merecia. E, e é isso, pessoal. Estou à disposição de vocês, assim como o Rafael também, tá? Para ajudar vocês a terem o melhor aproveitamento possível de tudo que a gente passou para vocês. Se vocês não tiverem mais pergunta, um abração e boa noite para vocês. Presentinho aí, presente de vocês aí. Bom, tchau, pessoal. Boa noite. E obrigado pela atenção de vocês.